Machado de Assis é considerado um dos mais importantes escritores da literatura brasileira. Por isso, escolhemos a sua obra-prima para representar. Mas antes, conheça a história desse escritor que demonstrou a realidade brasileira da época em que viveu através da literatura. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839, filho de Francisco José de Assis e de Dona Maria Leopoldina Machado de Assis. A mãe de Machado veio a falecer muito cedo e ele é criado pela madrasta, Maria Inês, que se dedica ao menino e o matricula na escola pública, única que frequentará. De saúde frágil, epilético, gago, sabe-se pouco de sua infância e início da juventude. Com a morte do pai em 1851, Maria Inês se torna doceira no colégio do bairro e Machadinho, como era chamado, torna-se vendedor de doces. Mesmo sem ter acesso a cursos regulares, empenhou-se em aprender. Consta que, em São Cristóvão, conheceu uma senhora francesa, proprietária de uma padaria, onde o forneiro lhe deu as primeiras lições de francês. Aos 16 anos, publica em 12 de janeiro de 1855 seu primeiro trabalho literário, o poema Ela, na revista Marmota Fluminense de Francisco de Paula Brito. Com 17 anos, consegue emprego como aprendiz de tipógrafo na imprensa nacional e começa a escrever durante o tempo livre. Conhece o então diretor do órgão, Manuel Antônio de Almeida, que se torna seu protetor. Depois, começou a publicar obras românticas e, em 1859, era revisor e colaborava com o jornal Correio Mercantil. Em 1860, passa a fazer parte da redação do jornal Diário do Rio de Janeiro. Além desse, escrevia também para a revista O Espelho, a Semana Ilustrada e Jornal das Famílias. Seu primeiro livro foi impresso em 1861, com o título Queda que as Mulheres Têm para os Tolos, onde aparece como tradutor. No ano de 1862, era censor teatral, cargo que não rendia qualquer remuneração, mas o possibilitava ter acesso livre aos teatros. Publica seu primeiro livro de poesias em 1864, sob o título de Crisálidas. Casou-se com Carolina Augusta Xavier de Novaes em 12 de novembro de 1869, um casamento feliz que durou por 35 anos. Sua união foi feliz, mas sem filhos. A morte de sua esposa em 1904 é uma sentida perda, tendo o marido dedicado à falecida o soneto Carolina, que a celebrizou. Seu primeiro romance, Ressurreição, foi publicado em 1872. No jornal de Quintino Bocaiúva, começa a publicar em folhetins o romance A Mão e a Luva. Escreveu crônicas, contos, poesias e romances para as revistas O Cruzeiro, A Estação e Revista Brasileira. Sua primeira peça teatral é encenada no Imperial Teatro Dom Pedro II, em junho de 1880. Publica, em 1881, um livro extremamente original, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi considerado, juntamente com O Mulato, de Aloysio de Azevedo, o marco do realismo na literatura brasileira. Machado, desde o princípio, apoiou a ideia de Lúcio de Mendonça de criar uma Academia Brasileira de Letras, e no dia 28 de janeiro de 1897, quando se instalou a Academia, foi eleito presidente da instituição, cargo que ocupou até sua morte, ocorrida no Rio de Janeiro, em 29 de setembro de 1908. Por sua importância, a Academia Brasileira de Letras passou a ser chamada de Casa de Machado de Assis. As principais obras de Machado de Assis foram Memórias Póstumas de Brás Cubas, Químicas Borba, Esaú e Jacó, Ressurreição, A Mão e a Luva e a obra que iremos representar, Dom Casmurro, que foi publicada em 1900 e é um dos romances mais conhecidos de Machado. Assista agora a representação do romance Dom Casmurro, que é uma das obras mais fascinantes da literatura brasileira e talvez a principal delas. Bentinho, depois de tentar, sem sucesso, reconstruir sua história através de uma cópia de sua casa na infância, decide atar duas pontas da sua vida, através de um livro autobiográfico que o ajudasse a restaurar o passado. O apelido Dom Casmurro lhe foi dado porque o povo achava um homem calado e metido consigo. Bentinho morava em uma casa com sua mãe, a viúva Dona Glória, tio Cosme, prima Justina e também José Dias, agregado da família. Era novembro de 1857
Bentinho escutou José Dias conversando com sua mãe, aconselhando Dona Glória a colocar Bentinho no seminário o mais rápido possível, a fim de cumprir uma promessa feita no passado, pois já havia a desconfiança de que Bentinho estivesse apaixonando-se por uma vizinha, amiga de infância, Capitu. Após escutar a conversa, Bentinho percebe que realmente gosta de Capitu. Ao declarar-se a vizinha, Bento percebe que seu sentimento é correspondido e passa Capitu! Eu te amo! Bentinho, eu também te amo. Passa a fazer planos para não precisar ir para o seminário. Mas Bentinho não tem êxito com seus planos e não consegue escapar do destino imposto pela religiosidade da mãe. Segue então ao seminário e lá conhece Escobar, que veio a ser mais tarde o seu melhor amigo. Bentinho se empenhou em convencer a mãe a custear os estudos de outra pessoa, fazendo dele padre em seu lugar. Dessa forma, o protagonista abandonou o seminário e foi para a faculdade de Direito. Formou-se advogado e retornou ao local de sua infância para casar com Capitu. O amigo Escobar também saiu do seminário e se casou com a melhor amiga de Capitu, Sancha. Os dois casais vão fortalecendo as amizades. Sancha e Escobar têm uma filha que recebe o nome de Capitolina em homenagem à amiga Capitu. Depois de um longo tempo de espera, Bentinho e Capitu também têm um filho, que recebe o nome de Ezequiel, como também se chamava Escobar. O tempo foi passando e a vida transcorrendo muito bem entre os casais. Mas um dia, Escobar morre afogado. No enterro do amigo, Bentinho percebeu em Capitu uma tristeza enorme que lhe pareceu indevida. A esposa não só lhe parecia triste demais, como também lhe aparentava dissimular tal tristeza. No dia seguinte ao da morte do amigo, Bentinho, ao olhar para a fotografia do falecido, notou certa semelhança entre ele e seu filho. Desde então surgem fatos, situações e lembranças que o conduzem ao adultério da esposa. Teria Capitu enganado Dom Casmurro? Será que a esposa o havia traído com seu melhor amigo? O sentimento de traição passou a predominar e era horrível. Dom Casmurro chegou a procurar o suicídio, mas Ezequiel fez com que percebesse que, além do sentimento atormentador da traição e da condição de bastardo do filho, havia também um sentimento amoroso entre pai e filho. Ezequiel foi colocado em um internato, mas à medida que o tempo foi passando, sua semelhança com o falecido foi aumentando e nos finais de semana era impossível para Bentinho sentir-se em paz. Bentinho não conseguiu expor claramente suas ideias para Capitu. Não houve uma conversa muito clara entre o casal e Capitu, por sua vez, disse que a semelhança do menino com Escobar era casualidade do destino. Eu não te traí! Essa semelhança foi uma casualidade! Mas mesmo assim, decidiram partir para uma separação amigável, mantendo as aparências. Bento resolveu então levar a família à Europa, e de lá voltou sozinho. Embora tenha viajado outras vezes para a Europa, nunca mais voltou a ver Capitu. Passando, Ezequiel volta da Europa anunciando a morte de Capitu. Dom Casmurro vê no filho a imagem perfeita de Escobar. Passados alguns meses, Ezequiel viaja para o Oriente Médio e depois de um tempo morre de febre tifoide. Mortos todos os familiares e velhos conhecidos, Dom Casmurro em sua vida fechada ainda podia se consolar com algumas amigas, mas jamais se esqueceu do grande amor que o havia traído com seu maior amigo. Ou será que havia traído? Será que ela me traiu?